A democracia no Brasil está sendo totalmente destruída por meio de frases como esta aí, ó. Lula quer remoção imediata de post que considerar contra a democracia. O que é contra a democracia para um socialista, para um comunista? É você expressar os seus direitos inalienáveis. Não são direitos constitucionais. Direitos constitucionais é uma pinóia. Para você que está um pouco confuso, que eu estava conversando com um homem de 35 anos numa live de direita, conservador, ele estava dizendo que o Xandão comete alguns excessos, mas ele está fazendo um ótimo trabalho em prol da democracia. De imediato eu fiquei parado porque eu não estava acreditando naquilo. Para mim ele estava zombando de mim. Mas não, ele estava falando sério. E aí eu pedi para ele descrever como funciona a plataforma democrática. Ele não conseguiu. Talvez você conheça muitas pessoas, quando eu digo pessoas, católicos, conservadores e protestantes, e alguns socialistas comunistas que são socialistas e comunistas, trabalham contra o mundo de Deus, contra a égide judaico-cristã, mas não sabem, estão inocentes. Então esse vídeo é para você compartilhar para a tua rede social para alcançar essas pessoas. Mas, lógico, eu não posso deixar de fazer o meu jabá. Dá uma força pro canal, pô. Eu tô percebendo que chegou pessoas novas no canal, você assiste o conteúdo, você até curte, mas compartilha para tua rede social. E muita gente nem curte. Dá força pro canal se desenvolver aqui, beleza? Mas antes de eu abrir, que eu devo ter mais ou menos aí uns 5 posts ou 4 falando sobre isto aí, eu vou descrever como eles estão cancelando a democracia no Brasil e estão implantando um regime totalitário. É o mesmo regime que tem na Coreia do Norte, que tem na Nicarágua, que tem na Venezuela, que tem na China, que tem na Rússia, porque tudo isso é um financiamento externo de bilhões de dólares. E nós estamos assistindo isso agora diante dos nossos olhos. E muitos de nós não estamos conseguindo entender. Mas antes, eu quero dividir com você esta palavra. Oséias 4:6, que aqui está. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Chega aí. Estes indivíduos aí que são os nossos perseguidores, os nossos difamadores, que esses indivíduos aí têm ódio mortal de nós, são os nossos detratores, eles estão cancelando a democracia no Brasil, estão implantando um regime totalitário. Hoje eu posso garantir para você, não há mais democracia no país. E eu quero trazer aqui uma informação muito importante, abre aspas. Talvez você pense que esse camarada aí, ele não é envolvido com feitiçaria, com bruxaria, com macumba. Sim, eles são envolvidos com feitiçaria, com bruxaria, com macumba. E todos aqueles que estão na capa lá, da thumbnail, e muitos outros, que toda a trupe dele está curvada diante do diabo, diante de Satanás. Eles não estão destruindo somente a égide judaico-cristã no Ocidente por meio do Congresso, por meio do dinheiro, não. Isso vem de cima. Quando eu digo de cima, é do mundo espiritual para o mundo físico. Por isso a importância de você se aproximar de Deus, de você começar a entender que você não pode tentar compreender o mundo físico, o mundo tangível, sem você investigar o mundo metafísico, o mundo do plasma e o mundo do carbono. Mas vamos aqui, nestes textos aí que são fotos que eu compartilhei de forma intencional para te ajudar, para que a gente possa fazer as pessoas compreenderem que são canalhas e trabalham contra a lei. São antinoministas, estão tendo muito êxito. Por quê? Porque eles sabem que 90% dos cristãos ignoram a palavra de Deus. Eles sabem. E se você ignora a palavra de Deus, como que tu vai conseguir se defender destes ataques aí? Porque eles mudaram totalmente a semântica. Eles dizem que estão defendendo a democracia, mas estão destruindo a democracia e estão implantando um regime totalitário no Brasil. Está acontecendo agora. Nós estamos dentro de uma guerra, nós estamos dentro de um processo revolucionário. Vamos lá.
Lula quer remoção imediata de post que considerar contra a democracia. Projetos apresentados às Big Techs impõem às plataformas a responsabilidade de detectar e indisponibilizar imediatamente desde crimes contra criança e mulheres até ataques à soberania nacional e ao Estado de Direito. O que é ataque à soberania nacional? É você falar a verdade. É você denunciar os crimes desse vagabundo, desse canalha. Os crimes desse camarada e o grupinho maligno dele. É você abrir a tua rede social, ou fazer um vídeo, ou colocar um post denunciando os bilhões que eles roubaram do INSS e nada aconteceu. O Lupe tá preso? Tá solto. Para onde foi aquele dinheiro? Lá pro Oriente. Dragão do Oriente. Sabe quem vai pagar? O povo brasileiro. É isso que esse vagabundo faz, esse canalha faz. É isso que ele faz. E nós temos que desmascará-lo, mas não para aqui não. Então, ataque à soberania nacional é você falar a verdade, é você denunciar o crime dele. Ataque ao Estado de Direito é você denunciar o crime dele. É você não se calar, é você discordar da postura dele. Isto é ataque à soberania nacional, e ao Estado democrático de direito. Vamos lá. Tá aí, ó. Urgente. Lula apresenta projetos num Congresso para que o governo possa derrubar de forma imediata postagens que considerar contra a democracia. É tudo que eu acabei de falar. Como eles amam o acanalhamento, eles amam a mentira, e você denuncia eles, isso não tem que ser cancelado. É a mesma coisa na Rússia. Por que o Putin governa a Rússia? Porque todas as mídias são controladas. Por que o Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês, consegue controlar mais de 1,5 bilhão de pessoas? Porque as mídias tradicionais, eles controlam as mídias tradicionais e controlam também as redes sociais. Está tudo sob o domínio, tudo sob o auspício deles. Então, se você denunciar, eles vão te caçar. Vão te caçar e vão te prender e vão te jogar num campo de concentração. Eles estão fazendo a mesma coisa aqui no Brasil. Não para por aí não, tem mais. Tá aí, ó. Governo Lula transfere dívida bilionária ao povo para acobertar escândalo dos sindicatos no INSS. O maior golpe do século. Esse ladrão aí, ó, que anda com tênis de 10 mil reais para você pagar. Esse canalha, esse ladrão, esse cara inescrupuloso. É até difícil encontrar adjetivos para classificar essa criatura horrível, esse macumbeiro. Eu estou passando para você informações fidedignas. Vamos lá. Esse é o projeto de cancelar as redes sociais, de fiscalizar as redes sociais. Vamos lá. JBS mantinha conta na Suíça com 300 bilhões em propina do PT. Dinheiro era gerado por vantagens ilegais obtidas pela JBS no BNDES durante as administrações de Lula e Dilma. Recursos serviram para bancar a despesa do ex-presidente e pagar laranjas indicados pelo governo. É tudo você que paga. Então isso aqui é ataque, isso que eu estou fazendo aqui para eles é ataque à soberania nacional. Para eles isso aqui é ataque ao Estado Democrático de Direito. Falar a verdade, denunciar o crime dele é ataque à soberania nacional. Tem mais? Tá aí, ó. 8/1. STF condena homem que sentou na cadeira de Moraes a 17 anos de prisão. Olha embaixo. Bolt, comprador de armas do Comando Vermelho, é condenado a 6 anos de prisão. Você tá vendo a discrepância? Aqui, ó, o Bolt, para isso aqui que o Bolt está fazendo, isso aqui não é crime. Num regime ditatorial, isso aqui não é crime. Você precisa entender isso. Crime é isso aqui, ó. E isso aqui tu sabe muito bem que o principal grupo arruaceiro do país, que controla mais de 20% das terras brasileiras, que é o MST, eles sempre fizeram isso aqui e nunca foram presos.
O PT sempre falou que eles estavam exigindo o direito de protestar. Sempre entraram num congresso e quebraram tudo. E nunca foram presos. Então essas pessoas aqui estão presas. Só que o bandido aqui, esse cara aqui, ó, que sentou na cadeira do Moraes, esse aqui não é bandido. Então esse aqui é o sistema de governo que o Lula quer implantar para você. Você precisa entender definitivamente o que é democracia. Democracia, você tem o direito de protestar contra o governo. Democracia, você tem o direito, o livre-arbítrio de aceitar esse governo ou não. Democracia, você tem o direito de falar o seguinte: nós não queremos mais esse ladrão nos roubando, porque o dinheiro é nosso. O Estado não produz dinheiro. Quem produz dinheiro é você. É isso que você precisa entender. O Estado não produz dinheiro, o Congresso não produz dinheiro, os tribunais superiores não produzem dinheiro. A prefeitura da tua cidade não produz dinheiro. A Câmara de Vereadores, de Deputados não produz dinheiro. Quem produz dinheiro é o povo. Numa democracia, você tem o direito de discordar dos seus governantes. Você tem o direito de prosperar, você tem o direito à propriedade, você tem o direito de defender a sua família, você tem o direito de portar arma registrada, você tem o direito, é um direito seu. Você tem o direito a prestar culto ao teu Deus, é um direito seu e é um direito inalienável, não é um direito constitucional. Num regime totalitário, não. Como eu já falei, Coreia do Norte, China, Nicarágua, Rússia, Venezuela, China, são países onde você não tem o direito de se manifestar. Porque lá são regimes totalitários. Numa democracia você pode discordar. Isto é uma plataforma democrática. Você tem o direito de discordar dos seus governantes. Numa plataforma ditatorial, se você discordar, você vai preso. Eu verdadeiramente espero ter sido bastante didático para que você compreenda a diferença de ter liberdade para discordar do seu governo e se ele não cumprir com a proposta de campanha, você tem o direito de tirá-lo e colocar outro. Num regime totalitário, não. Num regime totalitário, democracia, você pode discordar deles, dos seus governantes. Num regime totalitário, você não tem o direito de se discordar, vai preso. Vai ser enviado para o campo de concentração. Só para você entender a diferença. Então eu espero que esse vídeo possa contribuir com você. Compartilhe para a tua rede social. Porque nós cristãos, nós precisamos entender que a nossa cidadania, para você que está aqui na minha rede social, falando que a igreja não tem que se relacionar, você precisa entender que você é um cidadão. Você é um ser biológico. Tudo que acontecer no mundo, na tua cidade, no teu bairro, no teu estado, no teu país, se a economia for quebrada, se a democracia for cancelada, se as igrejas não puderem mais oferecer culto, você vai sangrar e tu vai sofrer muito, se é que você não for preso. Então, por isso, você cristão precisa entender que você precisa sim se envolver, porque você não é um ser 100% espiritual. Ou você é? Se você é um ser 100% espiritual, você não deveria estar nesse plano. Porque neste plano só pode habitar seres como nós. Se a economia do teu país for quebrada, acabou para você e para tua família. Por isso você precisa entender isto. Você cristão precisa se envolver sim e trabalhar em prol da democracia para que haja ordem, para que os nossos governantes cumpram a lei. Se eles não cumprirem a lei, eles precisam ser presos. E você precisa compreender isso. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.